Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo que nós estamos gravando aqui. Hoje nós vamos falar sobre direito penal. Direito penal que sempre está caindo aí nas provas de concurso público, principalmente se você me acompanha aqui, me acompanha nas minhas redes sociais. Nós sempre focamos em concursos policiais. Então, se você vai fazer a prova da Polícia Civil de qualquer estado, Polícia Militar de qualquer estado ou Polícia Federal, fica aqui no canal que nós temos dicas e aulas importantíssimas que com certeza vão estar na sua prova. E hoje nós vamos falar de um assunto que despenca, tá? Despenca, então pega o seu caderno aí e começa a anotar que nós vamos falar hoje sobre teoria do tempo do crime. Você sabe aí qual é a teoria que se aplica quando nós falamos sobre o tempo do crime? Eric, mas como assim tempo do crime? O que é isso? Quando nós estamos diante de um fato concreto, de um crime cometido, nós temos que saber em que exato momento a lei penal considera que esse crime foi cometido. E isso é muito importante, porque a partir do momento que você determina o tempo do crime, quando esse crime foi cometido, você vai poder aplicar a regra certa para isso. Regras de imputabilidade, regras de qual lei estava vigorando, por exemplo, no caso de uma lei especial, de uma lei temporária. Então, o tempo do crime é extremamente importante e você tem que estar com ele na ponta da língua para sua prova. Seja para marcar um xizinho lá no A, B, C ou D, ou para fazer uma prova escrita, uma dissertativa. Pensou? Cai lá. Candidato, descreva para nós qual a regra, qual a teoria que explica o tempo do crime de acordo com o Código Penal. Você saberia? Agora você vai saber e não vai esquecer nunca mais. Então vamos lá. Tempo do crime de acordo com o Código Penal, tá? O tempo do crime ele está descrito lá no artigo 4º do Código Penal. Vou ler aqui para você, acompanha comigo aí. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E aqui você já pode colocar aí no seu material de estudo, grifa no seu caderno, coloca o marca-texto, cor diferente, que para o Código Penal, para a legislação penal brasileira, a teoria que se aplica ao tempo do crime é a teoria da atividade. Repetindo, teoria da atividade. Essa é a teoria que se aplica quando o assunto é tempo do crime. Ou seja, eu considero um fato criminoso praticado no momento da ação ou da omissão. Ah, mas Eric, o rapaz atirou no outro e o cara foi morrer só 3 meses depois. Vai considerar quando ele morreu? Negativo. Considera-se o momento que a pessoa disparou a arma de fogo. Esse é o momento. E eu explico o porquê. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um adolescente, 17 anos, pega uma arma de fogo e vai lá tentar praticar um homicídio contra o seu desafeto. Ele encontra o seu desafeto, dispara um tiro contra o seu desafeto. Um adolescente de 17 anos disparando uma arma de fogo. Pumba! Atirou no seu desafeto. E fugiu. Só que quando ele fugiu, ele pensou que a pessoa tinha morrido e não morreu. Ela estava lá jogada no chão, foi socorrida, chegou, ficou no hospital ali 2, 3 meses em estado crítico e morreu 3 meses depois. Só que 3 meses depois, esse adolescente já não tinha mais 17, tinha 18 anos. Olha só que situação. Quando ele praticou o crime, quando ele atirou, ele tinha 17. Só que a pessoa não morreu na hora, morreu 3 meses depois no hospital. E nesses 3 meses depois, esse adolescente já não era mais adolescente, já era um maior de idade, tinha 18 anos. Qual a teoria que se aplica? De acordo com o Código Penal, artigo 4º, aplica-se a teoria da atividade. Não quando a vítima faleceu 3 meses depois, mas 3 meses antes, quando o adolescente, com 17 anos, disparou a arma de fogo. E olha como é importante. Se nós fôssemos considerar o momento da consumação,
aí teríamos diante de um homicídio. E ele já não seria mais adolescente a responder maior de idade por crime. Só que, como o Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, considera-se o crime no momento que se pratica a ação ou a omissão, esse adolescente ele não responde por homicídio, ele vai responder por ato infracional, porque ele era menor de idade. Olha como é importante saber a teoria do tempo do crime. Existem ainda outras teorias, tá, discutidas aí, mas oficialmente para a sua prova, para você responder qual é a teoria adotada pelo Código Penal com o tempo do crime, você vai responder teoria da atividade ou teoria da ação, um sinônimo também para essa teoria, tá? Feito essas considerações, já sabendo qual é a teoria correta, vamos falar sobre outras duas teorias que podem estar na sua prova ou até podem cobrar um conceito. Outras teorias existentes, a teoria do resultado ou do evento ou do efeito, teoria do resultado, ou teoria do evento ou teoria do efeito. Essa teoria ela considera praticado o crime quando da ocorrência do resultado. Lembra no nosso exemplo aí? Se fosse adotada a teoria do resultado, ou teoria do evento, ou teoria do efeito, o crime seria considerado praticado 3 meses depois, na morte dessa pessoa no hospital. Mas não é essa a teoria que o Código Penal adota. Mas, para uma prova, para uma dissertação, se você precisar discorrer sobre o assunto, você pode citar que também existe essa teoria do resultado que considera o crime praticado quando do resultado. E também temos a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, ou teoria híbrida, que considera o tempo do crime tanto no momento da ação quanto no momento do resultado. Ou seja, o legislador, o aplicador da lei, no caso delegado ou o juiz, que vai escolher qual seria ou benéfica ou maléfica aí para o réu, mas essa teoria ela considera os dois eventos. Você pode se considerar tanto o crime no momento da ação, quanto no momento da produção do resultado. Essas são as 3 teorias do tempo do crime que nós temos aí na doutrina, mas lembrando, a teoria adotada pelo Código Penal, teoria para sua prova, é a teoria da atividade ou teoria da ação. Considera-se o crime praticado no momento da ação, não importando quando for consumado o crime. Se 1 hora depois, 1 semana depois, 6 meses depois. Importa a ação. Joia? Espero que tenha te ajudado. Guarde esse vídeo aí. Valeu!